Boa noite, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos no meio dessa semana para mais um culto de oração online da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Carabina Grande Serra. Nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor, Deus, porque somente a Ele toda a honra, e toda a glória e todo louvor. Para conversarmos com Ele em oração, para ouvirmos a Sua palavra, para cantarmos louvores ao Seu nome também. E nesta noite eu gostaria de refletir com vocês no Salmo 34. Eu vou ler os primeiros 4 versículos, mas irei basear a mensagem dessa noite no versículo 4 do Salmo 34. Bendizei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre confissão. E o Salmo 34:4 diz: Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu li um livro de devocionais na minha juventude, que algumas devocionais eram relatos de fatos reais. E eu li de 2 amigos que estudavam no mesmo colégio e que um dia, no intervalo das aulas, eles conversavam sobre a vida com Deus, a intimidade do homem com Deus. Eles eram cristãos, evangélicos. Aliás, na minha época, a palavra mais usada era protestante. Não sei o motivo pelo qual o termo foi banido e hoje está fazendo muita falta, dado ao desgaste causado por evangélicos que têm vivido uma vida dúbia, de mau testemunho, descompromissada com o reino de Deus, principalmente na política. Dizia um dos amigos: a minha professora da escola dominical contou-me que voltou para a religião anterior dela e explicou assim: confessar ao Padre tem muito valor. Quando lhe confesso os meus pecados, sou incapaz de praticá-lo outra vez, o que não sucedia comigo quando eu era evangélica. A verdade é que há muitas pessoas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou nelas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E quando ele entra para nunca mais sair. Entra para transformar, para fazer uma mudança de mentalidade, a metanoia. Então essa pessoa nunca entrou no Evangelho. Mas ela dizia isso. E é nesse estágio de uma vida mascarada que o poder do diabo atua na vida de quem abre brecha para ele, lhe dando ouvidos, dialogando com ele, lhe dando confiança. Percebam que na declaração dela, o homem, o padre, o pastor, o bispo, o papa, tem mais poder do que Deus. Só que o sacerdócio não nos atribui esse poder. O poder é de Deus, porque somente Deus é verdadeiramente poderoso. E o pastor e o padre, o bispo ou o papa, não tem nenhuma base bíblica
alguma base para isentar alguém que compartilha uma falta, um deslize, um pecado, está angustiada ou angustiado. Não é ele quem perdoa. O pastor, quando ouve uma confissão, ele sabe, porque aprende quando se preparou para ser pastor, que ele é um túmulo. Aquele é o momento entre ele, o confessando, e Deus. O seu papel é estar em ouvir, exortar pela palavra de Deus e levar a pessoa a fazer uma oração de confissão a Deus, confissão de arrependimento do pecado cometido. A Bíblia é muito clara quando, através do apóstolo João, conhecido apóstolo do amor, na sua primeira carta, ele escreveu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza, toda a injustiça. O salmista estava passando mal, muito mal. Saúde física, mental e espiritual em frangalhos. Estava muito sofrido. Havia pecado feio demais diante de Deus. E à medida em que ia protelando a sua confissão, se debilitava mais e mais. Mas quando resolveu, tomou posse do jugo suave de Jesus e de seu fardo leve e buscou a Deus para sua confissão, arrependido dos seus pecados. E ele conta como ficou enquanto não confessou. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pense no chão árido do sertão, no agreste, seco, rachado pelo sol, sem nenhum fio d'água por perto para saciar uma sede. Ele estava naquela situação. E foi naquela situação mesmo desesperadora que Davi fez a sua confissão. E ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu pergunto: quem foi que perdoou? Quem foi que perdoou? Foi o profeta Natã? Não, não foi o profeta Natã. Natã fez a mediação. Natã foi o instrumento de Deus para sacudir a Davi e confrontá-lo. Deu-lhe um solavanco e fez levantar-se da sua latência. Este é o papel do pastor, do padre, do bispo, do papa, e não o perdoar os pecados das pessoas, dos fiéis, das ovelhas, como se lhes tenha sido atribuído esse poder por Deus. Sabe por que não foi? Porque pastor peca, padre também peca, bispo peca também e o papa também peca. Por isso mesmo, precisamos estar vigiando e orando, disse Jesus, para não cairmos em tentação, porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. Jesus afirmou isso quando esteve no Getsêmani com os discípulos e pediu que eles ficassem do lado de fora, orando e vigiando. E às vezes que ele voltou para estar com os discípulos, encontrou os discípulos dormindo ao invés de velarem com ele. Graças a Deus! A confissão feita pelo rei Davi, expressa no versículo base da reflexão, nos faz ou nos serve como exemplo para o cotidiano, porque os resultados foram extraordinários para ele, mas podem ser também extraordinários para nós no momento em que nós fraquejarmos e voltarmos o nosso coração
e nos debruçarmos diante de Deus pedindo perdão. As Escrituras Sagradas se constituem no nosso manual especial, inigualável, regra de fé e prática. Se os políticos, as autoridades, os pais de família, os educadores buscassem esse manual, os melhores conselhos, orientações envolvendo vida pessoal, vida em família, vida profissional, educação dos filhos, a sociedade brasileira seria outra. O Brasil seria outro país, sem dúvida. Seria, quem sabe, uma nação segundo o coração de Deus, sem ser idólatra. E este livro nos convence a buscarmos ao Senhor. O salmista diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena compartilhar com Ele das alegrias que invadem o nosso coração. Vale a pena também compartilhar com Ele das tristezas que nos machucam, das tentações que nos assolam, das fraquezas quando fraquejamos, mas na esperança de contarmos com a sua graça maravilhosa, atentando para o fato de que dependemos única e exclusivamente dele nas nossas debilidades e incapacidades também. Vejam bem, o nosso maior inimigo, inimigo das nossas almas, se chama Satanás. E ele não cochila. Ele não cochila. Está sempre à espera de uma brecha. Mas nos mantenhamos firmes no Senhor, ligados a Ele. Deus que não dorme e não cochila. Não cochila porque, se cochilar, dá brecha para um outro chamado Satanás, inimigo dele, que não perde as oportunidades para sacudir e dificultar a vida de um filho dele, de um servo dele. Ele está acordado para nos abençoar com a sua bem-aventurança, ou seja, a graça do perdão dos nossos pecados, cometidos a cada instante. Corramos para o Senhor. Corramos para o Senhor, que tudo pode. Seja qual for a situação, Deus é o Deus das causas impossíveis. E quando nós o buscamos nessa dependência, Ele entende, Ele lê o que está no nosso coração e pela nossa fé, Ele nos ouve, nos cura, nos liberta, nos ajuda. O salmista disse: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não vale a pena deixar de buscar a Deus. Sejamos sensatos, sejamos inteligentes. A voz de vanguarda é nossa, porque se baseia na palavra de Deus. A voz de vanguarda é da Igreja de Jesus Cristo. A nós pertence esse direito, esse privilégio de pregarmos a verdade, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através dele. Não foi nenhum profeta, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum discípulo, nem um homem honesto da época dele, que foi à cruz por nós. Quem foi à cruz por nós foi Jesus. Foi Ele quem assumiu nos ombros os nossos pecados. Se fez pecado por nós. Teve compaixão de nós. E foi à cruz do Calvário para ali ser imolado, morto. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, a maior prova do amor de Deus para conosco, morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Mas Ele
não ficou preso à cruz. Ele desceu daquela cruz. Ele foi levado para o sepulcro. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, a promessa dele se cumpriu. A promessa dele se cumpriu. Está na hora de o grão da terra descer. Descer, morrer, germinar, para frutificar e dar frutos. E foi assim a vida de Jesus. Ele desceu à terra, morreu, mas ele gerou vida. E ele floresceu, ele venceu a morte, ele matou a morte de cruz. E ressuscitou ao terceiro dia, para nos garantir a vida eterna nele. Então vale a pena buscar a esse Senhor que venceu a morte, que tomou nos seus ombros os meus pecados e os seus pecados, para nos garantir a vida eterna. Se a minha decisão e a sua decisão fosse ou for a de buscá-lo, para se render aos seus pés, sem pensar em ninguém, independentemente do que as pessoas possam pensar, arrependendo-se dos seus pecados, confessar a Ele os seus pecados e passar a viver uma nova vida com Cristo. Quando você fizer isso, você vai morrer para o mundo e ressuscitar para a vida eterna com Jesus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busque ao Senhor, Ele vai lhe responder e Ele vai lhe livrar de todos os seus temores. Confie nele. Não deixe o tempo passar. Não se apegue ao dia de amanhã. O dia da salvação é hoje e o momento é agora. Que Deus nos abençoe. Que Deus lhe abençoe também. E que na virada deste dia para o dia de amanhã você possa ter um encontro com Jesus. Eu oro no nome dele, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu até este momento. E agora, quando estamos no ocaso dele, estamos reunidos em teu nome, num culto de louvor, de adoração, de gratidão, de glorificação, exaltação, bendizendo o teu nome. Porque somente o Senhor é Deus, Deus único, soberano. E nós te glorificamos porque em meio a todas essas dificuldades nós encontramos espaço para nos reunirmos como igreja do Senhor. Recebe este culto com um pleito de gratidão, de reconhecimento que nós temos da tua soberania, do teu amor para conosco, por Jesus Cristo em nossas vidas e o Espírito Santo Consolador, nos acompanhando a cada instante e nos dando discernimento da tua palavra. Venha, ó Deus, estar com aqueles que ouviram a tua palavra nesta noite e que precisam do Senhor Jesus. E na virada deste dia para o dia de amanhã, eles possam ter um encontro com Jesus Cristo. Nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso, de repouso e de restauração, nos preparando para o dia de amanhã. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.